Seja bem-vindo, e é com muita alegria que eu ofereço aquela tribuna ali, para passar a mensagem para nós. E vou ficar aqui, ligadinho. Fazendo força para mim, para que eu cumpra com a tarefa. Claro. Muito obrigado. Eu sou feliz por estar aqui. Boa noite. Boa noite. Todos queridos irmãos. Receba cada um o abraço apertado da saudade de alguns 3, 4 meses que a gente não se encontra. Mas, pela lei de causa e efeito, certamente nós precisamos dar uma parada. E aí, então, deram uma parada primeiro num carro e depois a nós. Mas nós passamos no terço, graças a Deus. O carro está mais ou menos. Mas chegou. Então, recebam todos um abraço fraterno. Eu estou muito feliz e espero corresponder nessas palavras que não é palestra, é simplesmente o desejo de que nós possamos mudar para o bem e possamos, ao pedido de Jesus, nosso divino mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, nos amar uns aos outros, sempre. Então, meus queridos irmãos, nós trouxemos uma pergunta. Essa pergunta é quem age em mim? Claro, trouxeram aí, será por sintonia? A primeira leitura foi Paulo, e nós lembramos dele. É por isso que trouxemos essa pergunta, inspirados em ele. Quem é que agia, por quem ele agia, era por Cristo, por Jesus. Ele disse que ele se sentia crucificado porque ele vivia em Cristo, já não era mais ele. Ele transbordava em quê? Na vivência de Jesus. Ele se esforçou tanto a partir do despertar daquela conversão, aquele momento de conversão em que ele fica cego, e essa cegueira nós devemos entender. Todos nós, de alguma forma, ainda carregamos as escamas da cegueira. Essas escamas que nós ainda carregamos nos nossos olhos como Jesus, nada mais são que as nossas dúvidas, nossas incompreensões, nossa falta de conhecimento da lei, nossas incertezas para caminhar no caminho da verdade e da vida. Então nós precisamos acertar nosso passo. E daí é que nós nos perguntamos: quem é que age em mim? Porque falar de Paulo é uma história na qual todos nós vibramos, nos emocionamos, choramos, rimos, mas e será que nós estamos ainda com as escamas? Será que já começamos a caminhar o deserto da solidão? Aquela solidão, entenda-me, gostosa de nós sabermos que estamos trilhando o caminho que Jesus nos traçou. Aquele deserto em que nós sentimos em nosso coração a dor de havermos tido escolhas erradas. Aquele deserto em que nós sentimos em nós aquela caminhada dolorosa, porque o peso da inércia que nós carregamos, eu quero fazer o bem,
mas não faço. Né? Eu faço sim o quê? O mal que não quero. Essa é a inércia que nós temos. Alguém aqui levantaria a mão de um irmão? A um irmão? Não. Alguém aqui bateria no irmão? Não. Mas, dependendo do momento mental em que nos encontramos, dependendo da personalidade nossa que desperta, ainda é possível. E nós devemos admitir. Porque o admitir que nós podemos errar com gravidade significa que nós estaremos cumprindo aquilo que Jesus nos disse. Olhai, vigiai e orai, ao dizer de João, repetindo a visão de Jesus. É dizer, se eu ainda me considero fatível do erro, eu tenho que estar vigiando no próximo, a mim. Minhas reações. Saber, e aqui não temos que entender, para quem ainda não pegou esse nuance da razão, nós temos que dizer, quando falamos de personalidades, falamos de quê? Para simbolizar, hoje eu sou uma personalidade, Egídio, para ser. Mas, ontem fui muitos mais, João, Pedro, fui muitas coisas. Cada um dessas encarnações é uma personalidade que eu tive. Então, dependendo do momento emotivo em que eu me encontro, pode surgir em mim uma personalidade do passado se acertando com a lei. Se acertando com a lei. Porque eu hoje, como eu disse, dificilmente, na minha razão, hoje, o Egídio não levantaria a mão, nem bateria. Porque eu estou sob controle daquele corcel, né? Eu estou prendido nele. Ele não vai se desgovernar. Eu estou aprendendo a lei. Mas, dependendo o salto desse corcel, né? Dependendo do puxar dele, na emoção, eu posso cair. Então, eu tenho que estar atento. E aí é de que nós precisamos retornar e entender. Esse é o deserto pedregoso, espinhento de nossa caminhada neste momento. Então aí, figurando tudo isso, nós precisamos entender o que é isso que nós devemos fazer. Como resolvermos esta questão? Então aí, nós nos remetemos a quê? Nos remetemos a lembrar o ensino que Allan Kardec nos traz. E ele nos disse claramente a nós: conhece-te a ti mesmo. Lembrando a frase que pronunciou Sócrates, escrita na pedra na frente do Apolo, lá. Então, ele repete, Sócrates repete essa frase e ela ressoa, ecoa no tempo chegando a nós, repetidas vezes. Então, como é que surge essa frase? Quando ele começa a viver isso, quando ele começa a entender de que ele nada era, na humildade, ele começa, Sócrates, a caminhar no povo. E ele faz perguntas ao povo. Essas perguntas
que calam fundo em nós. Eu vou ler para me acompanhar. O que você diz? Ele perguntava pessoa a pessoa. Jovem a jovem que encontrava no seu caminhar pela cidade. Você realmente tem certeza em que você acredita? No que você acredita? Tem certeza? Você está realmente conhecendo aquilo que acredita, aquilo em que pensou, ou em aquilo que você diz? São três perguntas que ele tocava em todo mundo. Mas olha que interessante, eu frisei. Na primeira disse, você sabe quem você diz, que pronuncia, você raciocina o que está dizendo? Ele nos está perguntando se nós agimos por impulso. E há uma coisa, é uma pergunta que ainda hoje nós temos que nos fazer. Porque surgem nesse momento os maiores desentendimentos, as maiores dificuldades. Vocês devem haver ouvido, eu não quis te dizer isso. Eu estava pensando uma coisa e disse outra. Foi duas coisas. O corceiro me desgovernou um pouquinho e a outra eu não pensei. E saiu impulsivamente. Isso que nós temos que controlar. Isso é o que nós devemos trabalhar dia a dia, momento a momento. Mas agora eu estou cozinhando, não tem nenhum problema. É aí o momento de exercitar. Mas eu estou me higienizando. É o momento de pensar. Todo momento é momento, não é isso? Nós não podemos pensar, meus queridos irmãos, 2023, Jesus passou há algum tempo já, consideremos, não é? Nós não podemos pensar de que temos que fazer nosso diálogo com Deus na nossa consciência 15 minutos por dia, 1 hora, de vez em quando, de noite, de dia, ao meio-dia. Não. Nós devemos estar plugados, sintonizados 24 horas por dia, segundo a segundo. Agora nós temos que estar plugados. Como? Nós analisando, ouvindo e passando pelo crivo da razão. Crivo da razão. É o que Deus nos deu como instrumento divino de evolução. Para quê? Para exercitarmos e fazermos abrir nosso campo mental, florescendo a inteligência, aquela luz que disse Jesus, brilhe a vossa luz. E essa luz, a luz da inteligência, ela deve agir constantemente, mas nós, deixa, eu quero uma rede para mim, eu quero as férias agora, parar de pensar, será que isso é bom para mim? Neste nível, neste momento evolutivo em que nos encontramos, não dá tempo para isso, não podemos ficar na rede trabalhando, lendo, estudando, raciocinando, meditando, mas nunca parar. Nós não podemos acreditar no... Está pensando em quê? Nada. Como assim? Não pode pensar em nada. Não existe o nada. Então nós precisamos estar ativos, né? Movimentando-nos. E quem age em mim? Porque eu falei recém da personalidade, não é? Eu em outras encarnações. Mas, e todos vocês? Não me influenciam a mim? Sim, e como? É? Uns positivamente, outros neutros, outros até criticamente. E aí? Qual é o problema? Mas há uma influência. E se eu pegar isso? Emocionalmente, se não estiver firme, acreditando no que eu estou fazendo, eu posso cair. E toda a pleiade de espíritos que está aqui presente, ouvindo e recebendo a vibração que nós emitimos, que todos nós emitimos. Então veja que nós estamos
imersos em um mar de vibrações, em um mar de perguntas e respostas. Então, nós precisamos estar atentos, ativos. Conclusão, o nada não existe. Então, todo tempo é rotina. Todo tempo tem que ter propósito. E quem age em mim? O propósito da doutrina dos Espíritos é nos esclarecer que Deus nos deu a inteligência, nos deu o crivo de razão, e nós somos individuais na eternidade, seres imortais. Então, se eu sou individual na eternidade, eu tenho que ter posição clara de quem sou. Agora, nos remetemos a nosso querido amigo, irmão Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Ele chamou a atenção para nós. E Jesus, o nosso divino mestre, nosso irmão maior, ele nos disse que nós precisamos tomar a decisão de estarmos com ele na nossa caminhada rumo à perfeição, que é o desejo de nosso Pai Celestial. Meus queridos irmãos, nós temos aqui uma pergunta que Kardec nos faz, para nos auxiliar, e nós vamos trabalhar com ela. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Essa pergunta vem para todos nós esclarecer muito de lo que nós precisamos trabalhar em nós, para conquistarmos a felicidade. Que felicidade é essa? A felicidade que nós rotineiramente focamos, porque nós diuturnamente vivemos focados na matéria, nas vestes, na alimentação, na higiene, no conforto, nos desejos, nos gostos, por sobre todas as coisas. E em realidade, tudo isso que Deus permite para nós é para que nós aprendamos a administrar o necessário do supérfluo, distingui-los. Trabalhar sim pelo necessário. E o supérfluo é o que nós devemos aprender a distribuir. A distribuir com quem? Com aqueles nossos irmãos que de alguma forma solicitam. De alguma forma, eles também têm necessidades, mas não supridas. Somos nós que devemos observar. Mas observar significa o quê? Não significa impor. Não significa mal educar. Não significa que nós venhamos nos tornar uma trava na evolução de cada um. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos chama a atenção. Sempre que nós formos auxiliar um de nossos irmãos, fazê-lo sempre tentando que esse nosso irmão sinta em si o incentivo, o estímulo de receber aquilo como se fosse um salário, o retorno de seu merecido trabalho. Criatividade em nós. Por enquanto, nós estamos em uma etapa de nossa caminhada em que nossa caridade é direcionada conforme os olhos de ver, conforme os olhos materiais. Mas nós precisamos
aguçar as capacidades do Espírito, aquelas capacidades que Jesus possuía. Não podemos pensar que por acaso ele curou um cego, por acaso ele curou um paralítico, por acaso ele curou a mulher com hemorragias, ele curou aquele nosso irmão obsedado. Será que é tudo por acaso? Ou era tudo operação da sua vontade infinita, a sua capacidade infinita, desenvolvida, e que Ele mesmo nos disse a nós: vós sois deuses e podeis fazer o mesmo que eu faço e muito mais. É dizer, não está dizendo que nós somos a mesma essência que Ele. Só que nós precisamos fazer as escolhas que Ele fez no seu processo evolutivo. Ele foi evolutivamente, em algum momento da eternidade, igual a nós. Só que com melhores escolhas, com escolhas acertadas, com escolhas que foram nada mais que o cumprimento do dever. Cumprimento do dever. O que é esse cumprimento do dever? Ouvir a voz silenciosa da lei natural que se encontra gravada na nossa consciência. É por isso que nós constantemente nos concitamos uns aos outros a viver com consciência. Nós sabemos quando estamos cometendo uma falta. Não tenha mais mínima dúvida. Pode ser, sim, que eu haja agido com impulso, como acabamos de falar, e depois não querer reconhecer o erro. Então, a gente emenda por orgulho. Isso pode acontecer. Mas nós devemos trabalhar sempre na nossa consciência. Quando o orgulho se sobrepõe à consciência, não tenha dúvida, nós descerramos a lei de causa e efeito, que ela é inexorável. Nós não falhamos a pessoas, nós falhamos a lei, nós faltamos a lei. A lei, ela se cumpre na eternidade. Então, meus queridos irmãos, saibamos que a mais mínima vibração nossa, ela tem uma característica que ninguém pode apagar, exceto eu, neutralizando. Como? Reparando se eu prejudiquei. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos saber quem é que está agindo a cada momento de nossa vida. Nos nossos pensamentos é onde nós devemos começar. Na pergunta 919, Kardec pergunta aos espíritos. E os espíritos, todos devemos entender, são espíritos de alta hierarquia espiritual, que foram designados para trabalhar na codificação junto com Kardec. As perguntas parecem muito simples no livro dos Espíritos, em muitos casos, mas são, sem dúvida, as perguntas que nós faríamos. Muitas das vezes, nós rimos e dizemos: poxa, mas tudo bem que pergunta, mas quem pergunta isso? Parece tão simples. Mas isso é porque nós já temos capacidade de entender, mas tem muitos de nossos irmãos que ainda não entendem. Então, por isso que Kardec, intuído pelos Espíritos, vendo a nossa capacidade evolutiva, faz essa pergunta. A pergunta que faz
no verso 119, qual é o meio prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo à tentação do mal. Eu frisei, não é? Nesta vida, porque nós temos levados por aquela personalidade chamada preguiça. Nós normalmente dizemos, mas isso vai ser o infinito. Nem sei quanto tempo vai ser para chegar lá. Não. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que ainda nesta encarnação, se nós nos propusermos, nos corrigimos. Mas temos que nos propor, nós temos que decidir e nós temos que andar, caminhar com perseverança e constância. Não tenha dúvida. Atentos, vigilantes, nós conseguiremos, nesta encarnação, dar um salto evolutivo. Um salto evolutivo significa que ficarmos esclarecidos e agir conforme esse esclarecimento que corresponde à lei natural. Então, meus irmãos, a pergunta é se ainda nesta vida podemos ir resistir à tentação do mal. Que mal? Que tentação? Nada mais que a minha fragilidade, a minha falta de posição referente à verdade. Tentação é só isso. Por quê? É minha fragilidade a respeito da verdade. Por isso é que Kardec nos chama a atenção e nos disse: a doutrina dos espíritos é uma ciência e deve ser estudada seriamente como toda ciência. Aí voltamos então. Não é só de vez em quando que nós devemos abrir o livro da informação. Nós temos que estudar sempre, a cada instante. Quando nós estamos raciocinando se estamos certos ou não a respeito da lei natural, nós estamos estudando, se estivermos conscientes. Se estivermos pensando claramente, o que eu estou fazendo? Qual é a consequência do que eu estou fazendo? Estou estudando. Porque isso, o estudo nada mais é que um exercício constante para o conhecimento se tornar espontâneo e, portanto, ser uma aquisição do espírito. Assim, então, nós avançamos. Então, nós precisamos nos preocupar com o conhecimento da verdade, que é só uma coisa: ama a Deus por sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. De novo, me mandou que buscar o autoconhecimento. Ama teu próximo como a ti mesmo. Eu me amo. That is the question. Essa é uma questão que eu tenho que saber. Eu me amo. Porque nós devemos entender que tem duas questões que nós temos que solucionar. Uma, conhecimento de nossas limitações. E a outra é o conhecimento de quais são as virtudes que eu tenho desenvolvidas. Mas não. Modéstia, falsa modéstia, não. Nós temos que nos olhar ao espelho da consciência, olhar para o fundo de nossos olhos e nós saberemos que nós temos virtudes, sim. E isso não é falta de humildade. O que nós não podemos ser é prepotente, querer impor algo que nós não somos. É outra coisa. Mas reconhecer que você tem sensibilidade para a arte, ninguém pode dizer que não. Porque você reconhece, sabe que entende da questão, nos seus limites. Entende, se sente bem, você consegue auxiliar,
Então você tem uma virtude desenvolvida conforme seu nível espiritual, sua evolução espiritual, sua estatura espiritual. Agora, nós temos limitações, muitas vezes por falsa modéstia, por falsa humildade, nós provocamos uma limitação para nós. E aquele que conformamos com isso? É aquele que nos ouve. Então nós nos inferiorizamos. Isso não podemos fazer. Nós temos que entender, sim, de que temos limitações. Mas essas limitações nós estamos trabalhando. Nós utilizamos elas para quê? Para nos auxiliar uns com os outros. Então, meus queridos irmãos, o autoconhecimento parte e começa a partir de dois elementos, como eu disse. Analisar nossas limitações é analisar nossas virtudes com franqueza, porque Deus está na nossa consciência. E quando nós olhamos no espelho da nossa consciência, não tem mentira. Não há engano, nem há ilusão. Então, o que nos disse nos Espíritos como resposta? Rapidamente, porque já me estendi. Um sábio da antiguidade responde: conhece-te a ti mesmo. Isso que nós precisamos fazer. Analisarmos nossa caminhada. Nós não podemos hoje continuar a viver olhando só no seu redor. Nós precisamos introjetar nossos pensamentos e fazer aflorar a nossa própria verdade, sendo aparelhada com a verdade absoluta, com o amor, com a sabedoria. Então nós precisamos fazer esse esforço. E eu tenho certeza, todos aqui que estamos com esse propósito. Então hoje, que nós estamos falando do autoconhecimento, sabendo da passagem de Jesus, nesta data convencionada, de 25 de dezembro, como sendo o nascimento de Jesus, e disse convencionada, mas nós aceitando por necessidade até de dar um abraço fraterno àqueles que nós gostamos, àqueles que temos afinidade, e também a outros que nós temos menos afinidade, ao menos dar o abraço de uma prece em pedido de forças para que cada um de nós possa, ao final do caminho, unir os braços da vibração de amor e de paz que reside em nós e caminharmos juntos, fazendo com que nosso orbe terrestre cumpra o destino de se tornar cada vez mais um orbe evoluído. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos nos unir, amarmos a nós mesmos, buscar o eu interior, o puro, nunca cair no ismo. Encontrarmos a nós próprios significa o conhece-te a ti mesmo. Jesus não está dizendo ama a teu próximo como a ti mesmo. Ele não está dizendo que nos amemos. E nós estamos rejeitando, olhando ao outro. Ah, mas eu queria ser como fulano. Eu queria ter o carro de ciclano. Eu queria ter a casa de mengano. Eu sou feliz como eu sou. Eu sou feliz por tudo que Deus me dá. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos nos ver e nos projetar para um futuro de amor e de paz. Nos valorizando hoje, porque se nós não nos valorizarmos, nós não vamos sair de hoje. E outra coisa,
Quando nós olharmos para nosso passado, não vejamos os fatos do passado. Vejamos sim as intenções de hoje. Os fatos do passado nos mostram o que nós devemos mudar. Então, mudemos, meus queridos irmãos. Estejamos preparados para mudar rumo ao amor. Que a paz de Jesus esteja conosco, que nós possamos continuar a nos reencontrar e a reconstruir cada um sua caminhada, se apoiando na vibração amorável e fraterna que nós recebemos sempre que chegamos a este lar. Que a paz de Jesus e que Deus, nosso Pai, nos dê força para nós podermos trilhar o caminho da verdade e da vida. Que assim seja. Isso. Nós agradecemos a mensagem do nosso Chico, aprendemos muito.